A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos iniciando agora mais um encontro de direção espiritual com o grande doutor da igreja, o bispo de Genebra, São Francisco de Sales. Sinta-se ali, sentado, diante de São Francisco de Sales para ouvir os seus conselhos. Foi assim que ele fez durante muito tempo na sua vida aqui na Terra, ajudando a direcionar almas e almas ali, pessoa a pessoa, para uma vida feliz aqui na Terra e uma eternidade feliz lá no céu. O que eu quero e tenho certeza que você quer também. Abraço a você que está conosco pela internet, pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio ou da comunidade Mariana Boa Semente, você que está nos vendo, nos ouvindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço todo carinhoso para você que nos ouve pela 102.1 Cultura FM e mais uma noite da Rádio Cultura. Nós estamos nas noites da Cultura FM, a Rádio do Bem, de segunda a sexta. Se é a primeira vez que você está conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e passe adiante esta motivação para os amigos, familiares, colegas de trabalho, missionários que com você servem na igreja. Importante é que você divulgue este espaço de crescimento espiritual. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se não segue ainda o nosso perfil aqui na internet, clique aí, não paga nada, o botão inscrever-se, clique aí o botão seguir, comece a acompanhar o nosso canal, o nosso perfil. Vai ser muito bom saber que você está aí do outro lado. Convido você para rezarmos, nós vamos para mais um capítulo. Na realidade, vamos hoje meditarmos, rezarmos, refletirmos juntos 2 capítulos breves da segunda parte do livro Filoteia. Você já tem o livro Filoteia? Já fez pedido do seu? Já foi na livraria comprar? Muito bem. Ainda não? Não perde tempo, tá bom? Procura, faz o pedido pela internet, vai numa boa livraria católica, Filoteia, Introdução à Vida Devota. Aqui nós temos uma coletânea de conselhos maravilhosos, inspirados, muito práticos, para você ter uma verdadeira amizade com Deus, intimidade com Deus. E é claro, na amizade com Deus, na intimidade com Deus, só assim nós somos felizes. E já convido você para rezarmos, abrindo o nosso coração à ação do Espírito Santo, para que Ele venha em nosso socorro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Vamos rezar a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. E traçamos sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus, selando nossa mente, nossos lábios e o nosso coração. Faça conosco, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Irmãos, irmãs, meu irmão, minha irmã, nós já estamos hoje no capítulo 3 da segunda parte
do livro Filoteia. Na primeira parte, vários capítulos, todos à sua disposição nas nossas playlists, nas redes sociais. Procure Filoteia, Introdução à Vida Devota, Comunidade Mariana Boa Semente, que você vai achar no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Na primeira parte, São Francisco de Sales vai nos motivar, praticamente nos convencer, nos animar, nos estimular a ter intimidade com Deus, a buscar a Deus, a crescer numa dedicação, numa devoção a Deus, numa amizade com Deus. Vale muito a pena. E lá ele vai nos mostrando a necessidade de romper com tudo que é contrário a Deus, romper com o pecado, tirar do nosso coração as raízes do pecado, e vai fazer uma série de exercícios conosco. Foi muito bom você que está acompanhando todos os dias, acompanhando passo a passo, capítulo a capítulo. Espero que esteja avançando nessa relação com Deus. E na segunda parte, ele vai nos mostrar, e está nos mostrando, que para crescermos realmente nesse processo de purificação do nosso coração, da nossa alma, e crescermos consequentemente na intimidade com Deus, nós precisamos da oração e dos sacramentos. São Francisco de Sales está nos ensinando a rezar, mas você pode talvez dizer, mas eu já sei rezar, eu rezo o terço, rezo o Pai Nosso, rezo a Ave Maria, tem várias orações, tem um livrinho de orações e isso é bom demais. Porém, aqui São Francisco de Sales está nos mostrando que tem um tipo de oração, além dessas orações vocais, onde a gente lê alguma oração ou recorda e reza alguma oração, tem um tipo de oração muito importante, se chama oração mental, onde nós não simplesmente repetimos alguma fórmula, mas nós entramos assim na presença de Deus e meditamos, pensamos, imaginamos, rezamos, usamos essas características maravilhosas da nossa inteligência para contemplar um mistério, uma realidade, uma verdade que está ali na Sagrada Escritura, que está no ensinamento da Igreja. E aí, quando a gente faz isso, Deus manda luzes especiais e age no nosso coração. Deus age no nosso coração, fazendo com que cresçamos nesta proximidade com Ele. E no capítulo anterior, nós aprendemos que um primeiro passo para essa oração mental, estamos fazendo, segundo São Francisco de Sales está nos ensinando, a preparação para a oração mental. No capítulo anterior, nós aprendemos a nos colocar na presença de Deus. E aí, a gente falou detalhadamente sobre isso com as orientações deste santo maravilhoso. Como colocar-se na presença de Deus. Estamos sempre na presença de Deus. O problema é que a gente não se dá conta disso. Às vezes, nem quando vai rezar. A gente reza meio que no automático assim e não mergulha nesta verdade maravilhosa. Mas isso foi o assunto do encontro anterior. Se você estava conosco, está lembrando. Se não, confere lá, está gravado, tá bom? Hoje vamos para mais um passo nessa preparação. Na realidade, dois. Vamos ver dois capítulos que são breves. O primeiro é o segundo ponto da preparação, é o capítulo 3 da segunda parte. O segundo ponto da preparação, que é a invocação. Não basta colocar-se na presença de Deus, mas temos que invocar a luz de Deus, a graça de Deus sobre nós. Então vamos acompanhar. A invocação se faz do modo seguinte, escuta São Francisco de Sales. Tua alma, sentindo a Deus presente, foi a primeira parte, nos colocamos na presença de Deus, deve compenetrar-se de um profundo respeito e reputar-se absolutamente indigna de sua presença. Olha, preste atenção nisso aí. A gente se coloca na presença de Deus e essa presença de Deus deve nos convidar a um ato de humildade muito grande. Deus é grande demais, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é misericórdia, mas não deixa de ser grande, poderoso, onipotente. Gente, é o Deus Criador de todas as coisas. Então, imagina quando você está perto assim, de uma grande autoridade, por mais humilde como Deus é, a própria humildade, que seja essa autoridade, isso exige de você um respeito, né? Você se dar conta de quanto Ele é grande e do quanto você é pequeno, né? Então, quando a gente está falando de Deus, então mais ainda. Inclusive, isso é tão importante que veja que foi o que, de certa forma, concretamente atraiu o olhar de Deus sobre Nossa Senhora. Ele diz, Nossa Senhora, Ele olhou a humildade
da sua serva. Então, é dessa atitude de humildade, de profundo respeito, de reconhecer-se indigno de sua presença, como quando a gente vai comungar, não é? A gente diz aquela oração lá do centurião: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada. E não somos mesmo, né? Na realidade, é a própria bondade e misericórdia de Deus. Então é importante, coloca-se na presença de Deus, se dar conta da sua pequenez. Todavia, sabendo que Ele te vê, deves pedir-lhe a graça de o glorificar nesta meditação. Estamos lá na presença de Deus, usando um daqueles métodos, daqueles 4 métodos que a gente aprendeu, tudo rapidamente, gente. Isso aqui não é meia hora para cada coisa, é mais um ato do que um tempo, é mais uma atitude, né, do que uma demora. Então você coloca-se na presença de Deus e com muita humildade pede a graça dele. Quanto mais humilde, mais necessitado da graça de Deus. Então pede a Deus que está olhando para você. Lembra, uma das maneiras de colocar-se na presença de Deus é ver que Deus está olhando para a gente. Então, sabendo que Ele está olhando para você e para mim, vamos pedir a Ele a graça de o glorificar naquela meditação. Que aquele tempo de oração sirva para dar glórias a Ele, para o seu crescimento como filho de Deus e naturalmente, sobrenaturalmente, mais ainda, dar glórias a Deus. Se quiseres, poderás servir-te de algumas palavras breves, mais ardentes. Volto a dizer, não é o tempo, é a intensidade, é o coração. Como estas que são do profeta rei. Escuta aqui essas orações que ele aproveita de Davi. Nunca me arremesses de tua presença, ó meu Deus, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Esclarece tua face sobre a terra. Dá-me entendimento e observarei a tua lei e aguardarei de todo o meu coração. Aqui a gente pode acrescentar também aquela oração muito conhecida, senão você aprende: vinde Espírito Santo. A gente reza aqui: enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. O que importa é que você peça: Senhor, envia a luz do teu Espírito. Senhor, ilumina-me. Senhor, eu sou tão pequeno, o Senhor é tão grande, me ajude. Então, você pode falar de uma forma espontânea. O importante é o ato, é a atitude de humildade. Muito útil, continua São Francisco de Sales, é invocares também, veja que interessante, o teu anjo da guarda. Você alguma vez já pediu a ajuda do seu anjo da guarda? Quando foi rezar, tem até aquela oração conhecida também, não é? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Veja, são orações vocais que podem ajudar nessa introdução da oração mental. É como que uma passagem, né, de uma oração importante a uma mais profunda ainda. Invocar os santos que participaram do mistério que meditas. Você vai meditar um momento da vida de Jesus, você pode pedir ajuda de quem esteve lá, naquela hora. Veja, como por exemplo, na meditação sobre a morte de nosso Senhor, a quem você pode invocar? Quem é que estava lá? Ali, aos pés da cruz. A Santíssima Virgem. Peça ajuda de Nossa Senhora. Vai meditar sobre a morte de Jesus na cruz, vai olhar para aquele mistério, ali para o 5º mistério da paixão. Pede ajuda de Nossa Senhora, de São João, Santa Madalena e os outros santos e santas, do bom ladrão. Pede ajuda de Dimas, do bom ladrão, implorando-lhes o quê? Veja que lindo. Que te emprestem os sentimentos que tinham. Ou então, aqui ele vai falar um outro exemplo, mas você entendeu até aí? São métodos de oração, gente. Isso ajuda você a não se dispersar, ajuda você a mergulhar. Vai meditar, por exemplo, a cena do presépio, pede ajuda de Nossa Senhora, pede ajuda de São José, dos anjos e assim por diante. Ou então, na meditação sobre a tua própria morte. Eu posso meditar sobre a minha morte? Posso e devo. Nunca fez isso? É uma possibilidade de oração. Rezar sobre o momento
da sua morte, quando ele chegar. Pensar sobre isso, rezar sobre isso. Numa ocasião assim, pede a ajuda do teu anjo da guarda, que estará presente. E ele vai estar lá na hora da minha morte? Vai. O anjo da guarda nos acompanha a vida inteira, até nos apresentar na presença de Deus. E ele continua terminando dizendo: o mesmo deve-se dizer de todos os outros mistérios ou verdades que meditas. Então, aquele assunto que você vai meditar, você pede a luz de Deus, a graça de Deus, invoca o seu anjo da guarda, invoca santos e santas que estavam presentes naquele momento, seja ele qual for, da vida de Jesus, aquela realidade que você está meditando. E aqui nós já entramos no capítulo 4. São capítulos breves, estão dentro de uma sequência. Hoje nós vamos ver o capítulo 3, já vimos, e o capítulo 4. Invocou a graça de Deus, invocou Nossa Senhora, São José, os santos, santas presentes naquele mistério, invocou o seu anjo da guarda. Tudo isso breve, gente, de uma forma dentro daquilo que você está meditando. Vem então o terceiro ponto da preparação. Primeiro, pôr-se na presença de Deus. Segundo, invocar a graça de Deus, a ajuda dos santos, dos anjos. Terceiro ponto, propor-se um mistério. As coisas estão todas ligadas uma à outra. Então você vai meditar, vai rezar sobre um determinado assunto. Por exemplo, você que reza com a liturgia diária. Nós não temos todos os dias um trecho do Evangelho, por exemplo, um trecho de uma das cartas de São Paulo, um salmo. Aquela leitura, aquele Evangelho, aquele salmo faz com que você volte a sua atenção para uma realidade sagrada. Esse é o assunto, esse é o tema da sua meditação. No caso que eu estou dando como exemplo, pode ser o mistério do Rosário, um dos mistérios do Rosário. Então, dentro desse tópico, desse assunto, desse tema que você vai rezar, tem um terceiro momento de preparação para a oração também. Existe ainda um terceiro prelúdio da oração mental. Quero dizer para você que isso aqui tudinho não é ainda a oração mental, é uma preparação, é um prelúdio. E insisto, como São Francisco de Sales, que são atitudes interiores, né? Exteriores no sentido assim da preparação de estar ali naquele local pronto para rezar, como a gente já disse nos capítulos anteriores, tem que ser num momento bom, num horário bom, num local bom para rezar. Tudo isso é preparação e tudo muito rápido. Senão você vai dizer, então eu estou imaginando que eu vou levar 3 horas para fazer uma oração. Não, colocar-se na presença de Deus, invocar a graça de Deus e se colocar diante do mistério, propor-se ao mistério, são momentos breves, mas que devem ser profundos. E ele diz o seguinte: no entanto, não é comum a toda espécie de meditações e se chama geralmente composição ou representação do lugar. Então isso aqui que São Francisco de Sales está falando não vai se encaixar em todo tipo de oração mental. Depende do assunto, depende do tema. Se for um assunto, um tema que tenha uma ambientação, que tenha personagens, então isso vai ajudar e muito. A composição, é como se você fosse montar aquele cenário daquele lugar com aqueles personagens que estavam lá e isso vai ajudar a sua imaginação. Veja que interessante. Consiste numa certa atividade da fantasia, da imaginação, pela qual nos representamos o mistério ou fato que queremos meditar, como se os acontecimentos se estivessem sucedendo realmente ante os nossos olhos. Deu para entender? Não é difícil. Vai meditar a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Cria toda a cena, usa a sua fantasia, mas eu não estava lá. Usa a imaginação, imagina como era a casa de Isabel e Zacarias, imagina Nossa Senhora chegando, imagina São José que vinha acompanhando Nossa Senhora na viagem, imagina o rosto alegre de Santa Isabel quando viu Nossa Senhora chegar, o rosto alegre de Nossa Senhora por estar ali, entende? Então vai fantasiando, o Espírito Santo vai ajudando você e fazendo com... Você já invocou
Você já se colocou na presença de Deus, você não está se imaginando sozinho, sozinha, entendeu? Já houve outros passos de preparação. Você se colocou na presença de Deus, você pediu a ajuda de Deus, você pediu ajuda nesse exemplo de Santa Isabel, você pediu ajuda de Zacarias, você pediu ajuda de São José, de Nossa Senhora, de São João Batista, aqueles que estavam lá, pediu o seu anjo da guarda, que tem essa intimidade grandíssima com Deus, enfim. Mas monte agora esse cenário, é um método muito lindo esse que São Francisco de Sales nos ensina. Ele diz assim, por exemplo, se queres meditar sobre a morte de Jesus no Calvário, farás uma ideia de todas as circunstâncias, o horário, como estava o ambiente, as pessoas que estavam ali, os soldados romanos, os judeus, os fariseus, ali São João, Santa Maria Madalena, Nossa Senhora, Maria de Cleofas, você vai imaginando toda aquela cena. Como os evangelistas nolas descrevem. Então tem muita coisa que já está ali descrita. E você só vai acrescentar um pouco as imagens daquilo que já foi descrito pelos evangelistas. Quanto aos lugares, às pessoas, às ações e às palavras. O mesmo te proporei, continua São Francisco de Sales, acerca dos outros objetos que os sentidos percebem, como a morte e o inferno, como já vimos. Então, se é a meditação sobre a morte, se é a meditação sobre o inferno, você pode também, dentro daquilo que você já ouviu falar, né, a partir do que a igreja ensina, a partir do que tem na palavra de Deus, você pode também criar aquela cena como quem acompanha esse momento fielmente viu as meditações que São Francisco de Sales fez, por exemplo, sobre o paraíso, sobre o inferno. Aí você pode dizer, mas como é que ele sabe disso? Ele nunca esteve lá, mas ele está colocando elementos baseados nos ensinamentos da igreja, naquilo que está presente na Sagrada Escritura, e ali ele entra com a imaginação e você viu, se você fez, que maravilha, como aquilo ajuda a gente a entrar dentro do mistério de Deus, aquele assunto que Deus quer falar com a gente. Se você está vendo pela primeira vez esse momento, vá lá nas nossas playlists, começa esse processo de direção espiritual desde o início, você vai ver lá meditação sobre o inferno, meditação sobre o paraíso, uma riqueza. Então aqui ele está retomando isso e dizendo, tratando-se, porém, de objetos inteiramente espirituais, como aí, por exemplo, você vai meditar sobre a grandeza de Deus. Aí são assuntos, né? A excelência das virtudes, a importância da prudência, da justiça, da fortaleza. Aí fica muito difícil, né? Nesse caso, é o fim da nossa criação. Para que nós fomos criados? Então ele diz que nesses casos, este método de imaginar um cenário, personagens, não é tão conveniente. Por quê? Porque são realidades praticamente toda ela espiritual. Entendeu? Uma coisa é você meditar a apresentação de Jesus no templo. Você pode imaginar o templo, você pode imaginar Simeão, né? A profetisa Ana. Agora, meditar a grandeza de Deus não é tão conveniente você usar este método. Diz ele, é verdade que mesmo aqui se poderia usar de alguma analogia ou comparação, como vemos nas belas parábolas do Filho de Deus. Então, Jesus também usava esse método para ajudar as pessoas a refletirem e ele contava histórias, né? De um rei que viajou e vai voltar para falar do juízo. Porém, não é tão simples, né? Uma coisa é Jesus, né? Elaborando isso, outra coisa é uma pessoa mais experiente na vida de oração, consegue meditar sobre esses assuntos, criando essas imagens. Um mestre é esse aqui, ó, São Francisco de Sales, ele a todo instante está usando comparações maravilhosas de algo simples da natureza, ele traz uma imagem espiritual fantástica, mas, né, para nós pequeninos é um pouquinho mais difícil nesses casos, entende? De meditar coisas muito unicamente de características espirituais que não teve uma cena, que não tiveram personagens, que não dá para você usar a imaginação. Por isso ele diz, mas isso tem sua dificuldade. E olha a doçura dele. E eu quisera que te ocupasses com exercícios simples,
e não cansasses o teu espírito procurando semelhantes pensamentos. Não é uma doçura de professor, de diretor espiritual? Por isso que eu costumo dizer, olha, se você quer fazer um caminho de intimidade com Deus, prático, simples, seguindo bons conselhos, está no lugar certo aqui. Filoteia, São Francisco de Sales. A utilidade deste exercício de imaginação, veja qual é a utilidade de usar esse método. Consiste em ater a nossa fantasia ao objeto que meditamos. É para você não voar com o seu pensamento. Você já alguma vez foi rezar e de repente a sua imaginação levou você para outro lugar? Então, por isso que ele está dizendo, esse método, quando você vai criando a cena, os personagens, é uma forma de prender a nossa fantasia, receando que tão irrequieta como é, nos escape para ir se ocupar de outros objetos. Estava quase a dizer-te, mas ele vai acabar dizendo, olha que comparação interessante, que deves proceder com ela, a imaginação, a fantasia, como com um passarinho que se fecha na gaiola, ou com um falcão que se acorrenta ao puleiro, para que fique aí. Quando eu e você vamos rezar, usando esse método, a gente meio que acorrenta ali a imaginação, a gente engaiola um pouco a nossa fantasia. Dirão alguns que na representação dos mistérios é melhor usar simplesmente de pensamentos da fé e dos olhos do Espírito, ou então considerá-los como se sucedessem em nossa mente. Mas tudo isso é por demais sutil para o começo. Então não vá se aperrear, não vá complicar. Estamos numa fase inicial e São Francisco de Sales sabe disso. E considerando tudo aquilo que pertence a uma perfeição mais adiantada, Deus quiser a gente chega lá, viu, meu irmão, minha irmã? Aconselho-te, Filoteia, a conservar-te humildemente no sopé da montanha, até que Deus se digne de elevar-te mais alto. Então vamos fazer esses exercícios mais simples que ele está nos indicando e com muita humildade estamos ali no pé da serra, no pé da montanha. E quando Deus, vendo ali o nosso empenho, a nossa dedicação, pelejando aqui com as orientações de São Francisco de Sales para usar a imaginação, para se abrir à graça de Deus, no momento certo, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, Ele nos leva para cima da montanha e nos ajuda a fazer orações mais profundas. Vamos crescendo nessa relação com Deus. Guardou tudo no coração? Vamos pedir agora nesse Pai Nosso, nessa Ave Maria, que o Senhor nos conceda a graça, não só de nos colocar na presença dEle, mas de invocar a sua presença e de contemplar, meditar, pensar sobre aqueles mistérios, e isso tudo nos ajude a crescer na oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.